tópico anterior, no tópico 3, nós vimos que o homem não está na Terra apenas estando, vamos dizer assim, mas o homem habita a Terra, no sentido que o homem transforma a Terra. E transformando a Terra, ele estabelece com essa Terra, com esse conjunto de transformado que passa a se chamar mundo, né? Ele estabelece um campo de relações e de significados que fazem desse local algo especial. É a Terra transformada pela ação do homem, é um mundo humano, né? Dentro desse mundo humano, desse imenso mundo humano de transformações, existem, com perdão da expressão, existem certos mundinhos, né, especiais, né, que nós vamos chamar de lar. Vamos tratar daqui a pouquinho dessa ideia. Então, nesse tópico, nós vamos tratar, primeiro, de as consequências do habitar, algumas das consequências do habitar, e depois dessa realidade, a mais humana, a mais íntima das realidades materiais, que é o lar. Mas primeiro vamos tratar das consequências da habitação, ou seja, o homem habita. E quais são as consequências disso? Primeira consequência é que se o homem habita um determinado local, se o homem necessita de instrumentos de trabalho para se realizar, para ser ele mesmo, a primeira consequência é que o homem precisa ser dono desses instrumentos. Esses instrumentos pertencem a ele. A primeira consequência é a propriedade. A propriedade é essencial para o ser humano. Não é concebível uma sociedade humana em que não exista propriedade. O ser humano necessita da propriedade, porque a propriedade daqueles instrumentos que ele idealizou o ajudam a ser ele mesmo. Se é negado ao homem o direito de ter esses instrumentos, de ser proprietário, ele está sendo relegado à condição de escravo. Tornar o homem não proprietário, retirar dele o direito de propriedade, é transformá-lo em escravo. A segunda consequência do habitar é que o homem produz e os outros homens produzem também. Necessariamente eles não produzem a mesma coisa, naturalmente eles produzem coisas diferentes. A consequência disso é que o homem se relaciona com os outros homens para partilhar, né, aquilo que ele produziu. Um produz uma coisa, outro produz outra, e há nesse relacionamento, então, aquilo que nós chamamos de troca, de comércio, de partilha entre os homens. A produção humana facilita, causa, de certa forma, a vida social. Terceiro ponto. Como o homem imprime em tudo que ele faz a sua própria personalidade, o seu próprio modo de ser, nós vimos quando falamos do quarto, no tópico anterior, quando um conjunto de homens produz alguma coisa, esse conjunto de coisas produzido por aquele conjunto de homens refletem essa sociedade. Existe, portanto, um reflexo cultural do habitar. O habitar tem uma cara cultural. O habitar reflete a sociedade que nele habita, que habita naquele local. E, finalmente, estendendo agora não do homem indivíduo, mas para a comunidade, uma comunidade que pensa e age e trabalha e tem relações pessoais entre si e que dependem também dessas relações entre eles necessitam de um território. A posse de um território é essencial para todos os povos, para quase todos. Há povos que renunciam à posse do território, mas há povos nômades que não insistem necessariamente nessa posse, mas a grande parte da humanidade necessita ter um território onde ele possa medrar, onde eles possam espalhar, onde eles possam produzir a sua cultura. Muito bem. Agora, vamos tratar de um aspecto muitíssimo mais íntimo de tudo isso, que é a ideia de lar. A palavra lar é uma palavra romana que designava entre os romanos um fogo sagrado
do culto dos antepassados. Os romanos tinham dentro de sua casa um cômodo, ou pelo menos um local isolado, separado, onde as visitas não entravam. Nesse local eles guardavam os estátuas, os ídolos que representavam os seus antepassados, guardavam as cinzas dos seus antepassados também, e aí eles mantinham um fogo aceso. Esse fogo chamava-se lar. Lar, então, é esse fogo sagrado que era uma espécie de culto perene dos antepassados, que redundou depois na nossa vela, que nós acendemos também, né, para as almas do purgatório, etc, 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 que no fundo elas se remetem a esse lar romano. Daí a palavra lareira também. Lareira vem de lar, significa então fogo aceso dentro da casa, um lugar sagrado dentro da casa. Bom, o lar é, para o homem individual, aquilo que nós vimos agora há pouco sobre a posse do território para a comunidade. O lar é o local onde o homem plenamente se realiza. É o lugar onde se fica, é o lugar de origem, é o lugar onde se volta. Vamos trabalhar um por um. É o lugar da intimidade. O homem fica no seu lar, o homem volta para o seu lar. O homem se origina ali no lar. O lar fica fazendo parte dele. Por mais pobre que seja aquele local para ele é único, porque é ali que ele está, é ali que ele vive, é ali que ele se sente filho, é ali onde ele deve proteger as pessoas que ele ama, os seus filhos, os seus pais quando estão velhos. O lar é o local de refúgio. O lar, voltando então, é o lugar para onde se volta sempre. É um livro maravilhoso que eu recomendo a leitura a todos vocês, que chama-se isso, Família, Lar, o local para onde sempre se volta. Essa ideia, essa força do lar está em mil obras. A mais óbvia, a referência primeira é o filho pródigo. Ele se torna feliz quando ele volta ao seu lar. Mas há a aventura de Ulisses também, que depois de todas as peripécias que ele faz, o que ele quer é voltar para a sua casa. Aliás, todas as peripécias que ele está fazendo na viagem é a forma, é o jeito que ele está procurando para voltar para a sua casa. Há 1000 filmes que tratam disso. Esqueceram de Mim? ET. Meu Deus, aquele filme do Capra, como é que chama? A Felicidade Não Se Compra, que são filmes que tratam essa temática. A ideia de que o homem é feliz quando ele volta para o lar. Essa ideia do lar vem da ideia do homem que trabalha, que se realiza, que interfere na natureza, deixa que a natureza interfira nele e que em determinado momento ele se amolda à natureza de tal maneira que aquele cantinho do mundo fica sendo uma espécie de reflexo dele mesmo. Esse cantinho do mundo ele chama de lar.